Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, dando sequência na disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Nós terminamos então a parte de endocrinologia e hoje vamos iniciar um outro assunto, é só da aula de hoje, que é o transporte de gases. Então, o oxigênio, ele é pouco solúvel para ser transportado somente dissolvido nos fluidos corporais, sangue, ou hemolinfa, ou o que seja. Então, para muitos animais que têm um sistema circulatório mais desenvolvido, necessitam de mais oxigênio para o seu metabolismo, eles possuem proteínas especializadas em ligar-se irreversivelmente com o oxigênio. Então, são os pigmentos respiratórios. E esses pigmentos respiratórios são quatro tipos, vamos ver daqui a pouco, possuem um metal na sua estrutura, que pode ser o ferro ou pode ser o cobre. Então, o que esses pigmentos respiratórios fazem? Eles vão se ligar ao oxigênio quando a pressão do oxigênio, no caso, for alta, certo? Como se observa nos órgãos respiratórios, nos pulmões ou brânquias, dependendo do animal. E vão liberar o oxigênio quando a pressão do oxigênio for baixa, como se observa nos tecidos, certo? Então, é uma ligação bastante reversível, bem rápido de reverter. Os pigmentos respiratórios podem estar dissolvidos nos fluidos corporais ou dentro de células para não aumentar a concentração do fluido. Então, essa é uma estratégia de colocar dentro que não aumenta a concentração osmótica. Tipos de pigmentos respiratórios. Então, aqui, hemoglobinas, que um animal pode ter mais de uma hemoglobina no corpo. O íon metálico ferro. A localização dentro de eritrócitos, no caso de vertebrados, ou fora da célula, em alguns tecidos, tem um nome um pouco diferente. Quem que tem vertebrados, alguns nematóides, alguns anelídeos, alguns crustáceos, alguns insetos. Outro pigmento é a clorocruorina, também com ferro, está no líquido extracelular. Aqui não dá para dizer que é plasma porque está em anelídeos, algumas famílias de anelídeos apenas. Hemocianina tem cobre, está na hemolinfa, então a maioria dos artrópodes e vários moluscos, a maioria dos moluscos. Hemeritrina tem ferro também, no sangue ou células celomáticas, então há vários anelídeos, alguns vermes supuncúlidos, braquiópodes e algumas espécies de piapúlidos. Então aqui tem mais alguns detalhes. Então a hemoglobina dá uma cor vermelha quando oxigenada. A hemocianina dá uma cor azul no sangue. O sangue fica um pouco azulado. Então aqui tem aranha, crustáceos, moluscos, etc. A clorocruorina dá uma cor verde. Então alguns anelídeos, poliquetas no caso, algumas sanguessugas, e a hemeritrina dá uma cor puxando para o violeta, então aqueles animais que nós já comentamos antes. Alguns poucos detalhes a mais. No caso da hemoglobina, então o mais comum dos pigmentos respiratórios consiste de um ou mais grupo M. Cada grupo M tem um átomo de ferro acoplado a uma proteína que é a globina. Então, hemoglobina. A estrutura varia conforme a espécie, e nos fluidos tendem a ser grandes polímeros com várias subunidades, justamente para não aumentar a concentração osmótica. E a de dentro de célula tem peso molecular menor. Então, nos vertebrados existe a mioglobina, que é uma variação da hemoglobina, mas que está nos músculos vermelhos, dá aquela cor vermelha no músculo. Aqui temos mostrando aqui um eritrócito, no caso de mamífero. Aqui está o grupo M, mostrando o ferro aqui no meio. E aqui nós temos de uma baleia, certo? Temos aqui um grupo M, aqui o local do ferro e onde é que o oxigênio se liga. Aqui temos a globina. E no mamífero aqui, adulto, vejam que temos cada hemoglobina consiste de um tetrâmero, ou seja, 4 M ligados à globina, certo? Então é um pouquinho diferente da baleia. A clorocruorina, ela é praticamente uma hemoglobina, só que tem um radical que é substituído, o radical vinil por um formil, e isso já muda então a cor
do pigmento. A hemilitrina e hemocianina, embora tenha um M ou hemo no nome aqui, não tem grupo M. Bem, aqui nós vamos ver como é que funcionam essas curvas de dissociação de oxigênio. Então aqui temos a curva de saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Mas o princípio do que vou explicar para a hemoglobina é válido para os outros pigmentos respiratórios, certo? Então aqui nós temos a porcentagem da hemoglobina ligada ao oxigênio, para tentar a saturação do oxigênio da hemoglobina. Aqui no 100% seria toda a hemoglobina no sangue ligada ao oxigênio, certo? E aqui está mostrando, seria um caso de um animal de respiração aérea, no caso aqui está mais voltado ao humano. Aqui a pressão do oxigênio milímetro de mercúrio nos alvéolos, né? Tá esse valor de 100. E no tecido do animal em repouso, é esse valor aqui, certo? Então, lá nos pulmões, praticamente 100%, ou quase 100% da hemoglobina está ligada ao oxigênio. E lá nos tecidos é 70 e poucos por cento que está ligado ao oxigênio no animal em repouso. Aqui nós temos um outro exemplo, no caso, uma truta, um peixe que vive em águas limpas e bem oxigenadas, e as enguias que vivem mais no fundo e muitas vezes estão encontradas em águas menos oxigenadas. Então aqui nós temos uma unidade de pressão, TOR, aqui a saturação da hemoglobina. Então na truta, vejam aqui, ó, nós temos no sangue arterial 100% da hemoglobina ligada, e no sangue venoso, ou seja, junto desses tecidos, mais ou menos 70% da hemoglobina ligada. Então essa quantidade aqui, ó, do 100 por 70 que é liberado no tecido. 30% mais ou menos da hemoglobina libera o oxigênio para o tecido, certo? No caso da enguia, o sangue arterial, já a pressão do oxigênio é bem menor. E aqui nós temos mais ou menos 90% de saturação de hemoglobina. Nesse valor aqui de 50. Se fosse na truta, vejam que seria por aqui, ó, em torno de 80, 82%, certo? Então, vejam que a forma da curva de dissociação é diferente na enguia. A hemoglobina tem maior afinidade pelo oxigênio aqui, certo? Muito bem, veja que no sangue venoso não tem quase nada, tem bem pouco oxigênio aqui. Então, mais ou menos 50% da hemoglobina, 52% por aí, está ligado ao oxigênio. Então essa é a porção liberada, certo? Então veja, a porcentagem é grande, mas a quantidade comparada com a truta é menor. Então a enguia necessita de menos oxigênio para o seu metabolismo. E aqui mostrando a diversidade das curvas de dissociação, tá? Se é para hemoglobina ou para hemocianina, seja lá o que for, certo? Então aqui está do humano, para ter uma ideia de comparação. E aqui não temos porcentagem de hemoglobina, aqui nós temos quanto oxigênio tem no sangue, certo? Então, comparando com o humano aqui, ó, com uma determinada pressão de oxigênio, vários animais têm menos oxigênio no sangue ou na hemolinfa, comparado com o humano. Com exceção aqui dessa foca de Weddell. A foca de Weddell, então veja, ela tem uma quantidade de oxigênio muito maior, 1/3 mais do que os humanos. É uma foca que faz mergulho em grande profundidade, então isso vai ser interessante para ela. Então vamos tratar depois na aula que fala sobre metabolismo. Bem, mas essa curva de dissociação hemoglobina-oxigênio, ela não é sempre a mesma. Ela pode diminuir, ou seja, a afinidade da hemoglobina diminui o pH do sangue, se aumenta o gás carbônico no sangue ou se aumenta a temperatura. Então, nesse caso, a hemoglobina libera mais oxigênio. Essas três situações aqui, geralmente, elas ocorrem juntas, tá? Principalmente nos endotermos aqui. Então, o que nós temos? Com o aumento no metabolismo, há um aumento da temperatura do corpo. Tá? Então, aves e mamíferos, principalmente, que mantém mais a temperatura, aumentam. Mas esse aumento que eu falo assim, 0,2, 0,3 graus, alguma coisa assim, pouco, mas aumenta. Aumenta o gás carbônico, que está aumentando o metabolismo, certo? E o aumento do gás carbônico leva a uma redução do pH. Por quê? Temos aqui essa equação aqui, ó. Então, quando aumenta o gás carbônico,
ele se combina com a água, forma o ácido carbônico e se associa em hidrogênio e bicarbonato. E o hidrogênio aqui então tende a diminuir o pH. Então aqui temos analisando o efeito do pH sozinho. Então, saturação da hemoglobina e aqui a pressão da hemoglobina. Vejam que para qualquer pressão de oxigênio, a afinidade da hemoglobina ela diminui com a diminuição do pH, ou seja, se desloca para a direita a curva. Aqui pH mais alcalino e pH mais ácido. Se desloca para a direita. Por que diminui a afinidade? Vejam aqui, por exemplo, em 60 por 60 de oxigênio, pressão. Nesse aqui com pH 2, nós temos o que? Mais ou menos 82% ligado. Com pH 7,8, mais de 90%, 95%, sei lá, 96%, por aí, certo? Então, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, está liberando mais oxigênio por sangue. Efeito da temperatura, mesma coisa. Quanto maior a temperatura, menor a capacidade de ligação da hemoglobina com o oxigênio. Porque geralmente com o aumento de temperatura está aumentando a demanda pelo oxigênio, então tem que liberar mais. A mesma coisa com o gás carbônico. Veja, quanto maior o gás carbônico, mais para a direita vai a curva, ou seja, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então libera mais oxigênio para o sangue ou para os tecidos. Então, quando o animal aumenta o metabolismo, tem um aumento do consumo de oxigênio e um aumento da produção de gás carbônico. Então, o animal vai necessitar mais oxigênio. Nos tecidos, sempre, independente de estar com aumento do metabolismo ou não, vai ter mais gás carbônico do que nos órgãos respiratórios. Então, o pH vai cair, vai ser menor ali nos tecidos. Então, a afinidade de hemoglobina e oxigênio é menor nessa região, que junto aos tecidos. E isso aumenta a liberação do oxigênio. É chamado, então, de efeito Bohr, que diminui a afinidade da hemoglobina. O efeito Root nós vamos ver daqui a pouco. Nos órgãos respiratórios, também no mesmo caso, pode estar com aumento ou não de metabolismo, tanto faz. O que vai acontecer? Uma eliminação do gás carbônico, diminui o gás carbônico, então o pH aumenta, tá? Do sangue, ou hemolínfico, o que seja. E isso faz o que? Aumenta a afinidade de hemoglobina ao oxigênio e facilita a captação do oxigênio, do ar ou da água, dependendo de como o animal está respirando. Certo? Então, nos órgãos respiratórios, a afinidade da hemoglobina é maior para o oxigênio, para poder captar mais oxigênio do meio. E no tecidos, a afinidade é comparativamente menor para liberar mais oxigênio para os tecidos. Aqui temos uma comparação da distribuição de oxigênio no animal em repouso e em exercício. Certo? Então, vejam aqui, ó, em repouso, o que nós encontramos aqui? A quantidade de oxigênio que vai ser liberada está aqui, ó, tecidos sistêmicos de repouso. Tá? Aqui a quantidade de oxigênio no sangue. Então, está aqui e vem até aqui, certo? Libera essa quantidade aqui, no animal em repouso. Quando o animal está fazendo exercício, tá? Exercício sistêmico, tecido sistêmico durante o exercício, o que vai acontecer nesse momento? A quantidade de oxigênio disponível nos tecidos diminui, aqui no repouso, aqui no exercício. Então, o que vai ser liberado de oxigênio, ó, é muito maior. Certo? O animal fazendo exercício precisa de mais oxigênio, então a hemoglobina libera muito mais oxigênio. Porque quando o sangue hemolínfico, chega ali no tecido, a quantidade de oxigênio é muito menor, então vai liberar muito, a hemoglobina libera muito mais oxigênio. Certo? Então aqui, ó, no repouso, nesse exemplo aqui, 25% de utilização da hemoglobina, tá? 25% libera. Num exercício, digamos, relativamente intenso aqui, 60% a 75% da hemoglobina está liberando oxigênio nos tecidos. Aqui mostrando o exemplo do matuta arco-íris. Então vejam aqui, ó, aqui no repouso, sangue arterial, sangue venoso. Certo? Tem uma diferença aqui de quanto tem de oxigênio, então sempre vai liberar. Certo? Agora, nós temos aqui velocidade de natação, porcentagem do máximo. O que é o máximo que o animal consegue? Obviamente vai ser por pouco tempo. Tá?
Então, quanto maior a velocidade de natação, menor vai ficar a concentração de oxigênio, a pressão de oxigênio no tecido. Certo? O animal está gastando mais, então vai diminuindo. Então, o que, que vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, vai liberar, por exemplo, aqui tá de 11 e foi para 7. Vai liberar essa diferença aqui. Quando está aqui, ó, vai acontecer o quê? Está ali em torno de 10, vai liberar até um pouco mais de 2. Ou seja, a quantidade de oxigênio a ser liberada é muito maior. Porque o animal está necessitando muito mais. Bem, aqui uma outra pergunta que seria mais válido para mamíferos, principalmente, ou alguns outros animais vivíparos, não? A hemoglobina fetal tem maior ou menor afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina materna? Tchan, tchan. Então, alguns segundos para vocês pensarem no assunto. Se vocês quiserem pensar mais, vocês interrompem a aula, dão uma pausa, né? E aí vocês seguem aqui. Muito bem, então aqui nesse gráfico nós temos aqui a porcentagem de saturação da hemoglobina e aqui a pressão do oxigênio. Então aqui nós temos a hemoglobina materna e aqui a hemoglobina fetal. Então vejam, a hemoglobina fetal está à esquerda. Tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina materna, certo? Então aqui, por exemplo, ó, em 40 de oxigênio, a pressão do oxigênio, temos 75% da hemoglobina materna ligada. Hemoglobina fetal, 90%. Tá? Por que a hemoglobina fetal tem que ter maior afinidade do que a hemoglobina materna? Porque senão não consegue levar sangue, não consegue levar oxigênio para o feto. Certo? Porque a hemoglobina fetal tem que retirar do sangue materno o oxigênio para entregar no tecido do feto. Transporte de gás carbônico. O gás carbônico ele é transportado de 3 maneiras. Dissolvido no sangue, uma pequena porcentagem, nos mamíferos em torno de 7%, ligado a um pigmento respiratório, tá? No caso de mamíferos seria a hemoglobina, vai dar uns 23% mais ou menos, e o restante em torno de 70% na forma de bicarbonato. Como assim na forma de bicarbonato? Aquela reação que nós vimos antes, ó. Gás carbônico se combina com a água, forma ácido carbônico e logo se associa hidrogênio e bicarbonato. Então, ó, bicarbonato para transportar o CO2. Nos eritrócitos ou nas brânquias, né, nós temos a anidrase carbônica, que é uma enzima que acelera a formação de bicarbonato a partir do gás carbônico. Aqui nós temos a pressão de gás carbônico no sangue e aqui no meio ambiente. Certo? Então, obviamente, quanto maior vai ser no sangue. Tá? E veja que aqui está o sangue humano, certo? Mostrando que só a tartaruga tem uma concentração maior, tá? Comparado com o humano e aqui de outros peixes daqui. Veja que animais marinhos, animais aquáticos, de uma maneira geral, têm uma concentração, uma pressão de gás carbônico mais baixa do que o humano aqui, que eu acho que só tem aqui a rã-touro, que é anfíbio, né? Mas o resto tudo de respiração aquática. Aqui tudo tem menos gás carbônico, porque o gás carbônico ele sai muito fácil para a água, mais fácil do que para o ar. Então aqui o processo, como é que ocorre nos vertebrados. Nós temos aqui no tecido, o tecido está produzindo gás carbônico, tá? Então temos uma alta concentração, ele vai aqui para o plasma, entra no eritrócito, tá? Uma parte fica dissolvido, uma parte aqui vai se ligar na hemoglobina, certo? E a outra parte aqui, ó, combina com a água intracelular e com o auxílio da anidrase carbônica, forma ácido carbônico e dissocia em hidrogênio e bicarbonato. O hidrogênio ele é neutralizado pela hemoglobina para não baixar o pH do eritrócito. E o bicarbonato, então, ele é lançado no plasma em troca do cloreto. Né? Então, aqui, ó, mais ou menos 70% vai na forma de bicarbonato. Quando chega lá no pulmão, o que vai acontecer? O gás carbônico dissolvido ele, ó, já vai sendo eliminado aqui no alvéolo. Tá? Se fosse uma brânquia, o processo era o mesmo.
Aí acontece o quê? O gás carbônico aqui fica baixa concentração, vai começar a sair do eritrócito, temos a separação do gás carbônico da hemoglobina, né, parcialmente, e tem o que? O retorno do bicarbonato para dentro do eritrócito em troca do cloreto, combinação para formar ácido carbônico, dissocia em água e gás carbônico, que daí é eliminado. Certo? Então isso é o que ocorre durante o processo de respiração. Efeito de Bohr e Root. Então aqui nós temos a pressão do oxigênio, mostrando quanto que se consegue transportar dissolvido, bem pouco. E aqui o efeito de Bohr, causado, por exemplo, por uma redução do pH. Então diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, libera mais oxigênio para o tecido. No caso do efeito Root, o que é? Há também essa diminuição da afinidade, mas nesse caso, o que ocorre? O máximo de ligação do oxigênio com a hemoglobina, ele não aumenta. Tá? Mesmo com altas concentrações de oxigênio, não ocorre mais ligação da hemoglobina com o oxigênio, nesse caso aqui. Então é chamado de efeito de Root. Então, vamos ver para que serve o efeito do Root. Ele é importante para encher a bexiga natatória de alguns peixes. Então aqui vejam a pressão do oxigênio e concentração no sangue. Certo? Aqui uma enguia, então, veja que um pH relativamente alcalino tem essa afinidade aqui da hemoglobina pelo oxigênio. Baixando, veja que quanto mais baixo o pH, menor é a afinidade máxima da hemoglobina pelo oxigênio. Mesmo uma alta concentração aqui, que seria nas brancas, né, ou até um pouco mais do que tem nas brancas, a hemoglobina não satura. Certo? Então, vamos ver o que isso tem a ver com o enchimento da bexiga natatória. Aqui nós temos existem dois tipos de bexiga natatória. Esse aqui, vou falar primeiro, são os fisóstomos, como por exemplo em algumas enguias, existe uma ligação com o meio externo. Então o animal pode engolir, né, o peixe pode engolir ar e até através desse duto pneumático encher a bexiga natatória. Tá? Agora outros peixes são denominados fisóclistos, como a perca. O gás entra ou sai do sangue. Tá? Então vejam aqui, ó, o ar não é o ar, o gás vai entrar na bexiga através do sangue só, não é engolindo. Então aqui é ar e aqui vai ser oxigênio apenas. Então como é que ocorre isso? Aqui nós temos, ó, o efeito do Root, certo? Então vejam aqui, ó, nesse caso nós temos aqui o sangue arterial chegando, onde? Aqui a bexiga natatória, a parede da bexiga natatória. Junto da parede da bexiga natatória tem uma glândula de gás. O que essa glândula de gás faz? Ela produz hidrogênio, certo? Basicamente o que interessa. E também aumenta aqui a quantidade de gás carbônico, mas também o hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui? O pH nessa região do sangue, o pH do sangue nessa região, ele diminui. Então aqui, ó, nós temos sangue arterial com bastante oxigênio, certo? Está chegando aqui e o pH cai. Então, cai a afinidade. E aí acontece o quê? O oxigênio começa a passar então pela parede da bexiga e vai entrando no lúmen da bexiga natatória. Tem bastante oxigênio aqui? Tem, mas não tem como saturar essa hemoglobina. Então vai liberando o oxigênio para cá. Aí o que acontece aqui? Quando sai aqui pelo sangue venoso, o que vai acontecer? O gás carbônico aqui produzido, ele vai ser transportado para o sangue arterial. Então o sangue arterial está entrando aqui, vai aumentando o gás carbônico e começa a diminuir a afinidade da hemoglobina. E aqui, como o gás carbônico está vindo daqui para cá, o pH sobe e volta a aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, para poder captar de novo nas brancas. Aqui a mesma coisa, mostrando a glândula de gás, aqui produção de gás carbônico, certo? Aqui mostrando um eritrócito, o sangue chegando com mais oxigênio, certo? Com o gás carbônico já vai entrando aqui, ó, o sangue que está venoso, que está saindo, está passando o gás carbônico para cá, já diminui a afinidade da hemoglobina, vai passando oxigênio aqui para o plasma,
Aqui tem hidrogênio, mais gás carbônico, tudo faz cair a afinidade da hemoglobina e libera mais oxigênio. Aqui já tem bastante, então vai passando pela parede da bexiga. E aqui vai recuperar esse gás carbônico e repassar aqui para a parte arterial. Aqui tem um sistema muito próximo, os vasos estão muito próximos, que nem um sistema de conta corrente. Então o gás carbônico passa para cá e volta a aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, os peixes que apresentam esse sistema para encher a bexiga natatória, ele tem dois tipos de hemoglobina. Uma altamente sensível à redução do pH, que tem um efeito Derút, que nós vimos agora há pouco, e outra menos sensível. Por que isso? Porque vamos supor, ali está mostrando uma redução do pH em função daquela glândula de gás. Agora, se o peixe fizer um grande esforço para fugir de um predador, por exemplo, um movimento rápido e intenso, vai haver produção de ácido lático, o pH vai cair. Se tivesse só hemoglobina com efeito Derút, o peixe não ia conseguir obter oxigênio da água, porque esse ácido lático ia baixar o pH de todo o sangue no corpo. Certo? Mas como tem boa parte da hemoglobina não tem efeito Derút, o peixe consegue obter oxigênio da água e não vai morrer. E aqui, só para finalizar essa aula da parte de respiração, alguma coisa sobre a regulação da respiração. Em animais da respiração aérea, a pressão do oxigênio no ambiente tem pouca variação. Apenas em grandes altitudes, lá nas montanhas, é que vai diminuir a quantidade de oxigênio no ambiente. Então, para os animais, é melhor medir variações de gás carbônico no fluido corpóreo. Então, o aumento de gás carbônico, como consequência do hidrogênio, nos fluidos corpóreos, provoca um aumento da ventilação. O animal respira mais rápido ou mais profundamente para captar mais oxigênio. Detecção dessas variações são quimiorreceptores. Nos vertebrados estão localizados no centro respiratório, na aorta e nas carótidas. Em animais de respiração aquática, a pressão do oxigênio no ambiente ela pode ter grande variação, principalmente na água doce. Pode ter uma baixa concentração de oxigênio e não ter alta concentração de gás carbônico. Então, basear a regulação da respiração em gás carbônico não dá certo, porque não tem uma relação direta com o oxigênio. Então, o que vai fazer aumentar a ventilação desses animais? Uma redução do oxigênio nos fluidos corpóreos. A detecção é por quimiorreceptores. Nos peixes, pelo menos, se detectou que estão presentes nas brânquias. Nos outros animais, provavelmente a mesma coisa, mas não achei nenhum trabalho mencionando sobre isso.